Mas vamos lá. Vamos dar início aqui, então, à nossa gravação, nosso bate-papo de hoje. E o tema é Novas Regras de Pix 2025. Nós temos aqui como convidado de honra para falar conosco e debater sobre esse tema o Bruno. É Bruno Reis, né? Tá aqui como Isso. Reis Contadores. E, inclusive, estava conversando com ele mais cedo, antes de você se apresentar oficialmente, Bruno, conversando mais cedo sobre a dinâmica de onde se apresentar. E o TikTok foi uma das redes que o Bruno sugeriu e que me chamou a atenção, porque eu não imaginava estar tanto desse jeito. Claro, a gente ouve falar, mas eu ainda estou preso naquela dinâmica de que é dancinha, será que é, será que não? Mas parece que tem mudado muitas coisas. Então, Bruno, por favor, se apresente, fique muito à vontade aqui dentro do bate-papo. E aí, pessoal, é aquele velho esquema do café que vocês já conhecem. Tá? É soltar memes absurdos para que o Bruno possa respondê-los aqui para nós. Eu devo, Bruno, abrir 5 contas, 20 contas e movimentar até 4.999 em cada uma delas? Ou não? É verdade. Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Bruno, né? Sou aqui de Natal, do Rio Grande do Norte. Já sou contador há mais de 13 anos aqui em Natal. Atuei como auditor em várias empresas, né? Participei de processo de perícia também, já fui perito assistente. E nos últimos 4 anos, né, eu resolvi sair um pouco de dentro dos escritórios e acabar atuando num escritório próprio para mim, junto com outros sócios. Então, a gente tem hoje aqui a Reis Contadores aqui em Natal. E também atuamos não só com contabilidade, mas também com a advocacia, né? Então, uma parte dos nossos sócios também são advogados e atuamos nessas duas frentes, né? Nosso escritório hoje era focado mais em empresas de serviço, aqui em Natal, e temos parceiros que atuam com empresas de comércio também, né? E também fazemos consultorias financeiras, consultorias contábeis, e com a ajuda dos nossos amigos BPO financeiro, né? Acaba que esse trabalho de duas mãos aí está sendo algo muito, muito bacana. Então, é isso aí, pessoal. Então, maravilha. Então, dentro da provocação inicial, Bruno, bora lá. Está tendo muita polêmica sobre essa questão do Pix, dessas cobranças, dessas contas, e nós, como bons contadores, bons BPOs, a gente pode surfar nessa onda e explicar e ensinar muitas coisas e precaver muito deles. Quando a gente começou aqui o nosso esquenta, pouco antes do pessoal chegar, a gente estava falando sobre a prostituição, né, de alguns profissionais que ficam fazendo leilão. Olha, eu faço abertura de empresa por 800, 400, 500, 200. É tipo quem dá menos. Uhum. Só que a gente chegou num ponto que ou as pessoas se regularizam, ou as coisas vão ficando mais apertadas. Será que é isso mesmo? Aquela provocação que eu te fiz de eu preciso abrir, sou pessoa física, eu preciso abrir várias contas para movimentar 4.999, porque a obrigação é só a partir de 5.000, ou ele vai juntar tudo de uma vez? E se uma pessoa está nessa situação, por que ela não abre uma empresa, né? Eu até hoje de manhã mais cedo, né, a gente conversando e estava até te explicando que esse processo de fiscalização das contas bancárias, do cartão de crédito, ele já existe há muito tempo, né? Então, só eram com outras declarações, né? Então, os bancos tradicionais enviavam esses dados, né, através da DIMOF. Antes era R$ 2.000 por transação, né? Então, houve essa alteração para 5.000, certo? Agora do ano passado, mas todo esse aparato de recolhimento de dados dos contribuintes, vamos dizer assim, né? Ele já existia desde muito tempo, né? Então, o que aconteceu no ano passado foi simplesmente mudar, extinguir algumas declarações, como a de crédito, né? Que é uma declaração que as operadoras de cartão de crédito utilizavam, né? Até final do ano passado, e eles transitaram esses dados para dentro da área financeira, né? E também eles incluíram essas fintechs dentro desse rol de empresas obrigadas a enviar essas declarações. É algo que eu acredito, né? E por entender como funciona também a sistemática, porque é uma coisa que eu também não disse na introdução, além de ser programador, além de ser contador, também sou engenheiro de software. E eu não acredito que o software de banco, todo esse aparato de sistemas, né? Eles não vão fazer essas limitações de quem movimentou 5, quem movimentou 10 de pessoa física,
para poder tirar parte dessas transações para enviar esses dados para a Receita Federal a cada 6 meses. Eu acredito que esse trabalho de mineração de dados não existirá, porque isso requer programação, requer custo, requer controle. Então, eu acredito que para os bancos fugirem de possíveis riscos, né, de não acabar não transmitindo certos dados de alguns usuários por essas regras que podem ser quebradas por sistemas, né, eles vão transitar com todos os dados possíveis de cada usuário. O que a norma ela estabeleceu no ano passado foi deixar um limite para que torne-se obrigado a esses dados serem transmitidos, né? Mas não impede que essas informações sejam enviadas em sua integridade. Então, é assim que eu acredito, porque na nossa profissão de contabilidade, não apenas aí o financeiro, né? Temos outras declarações a ser enviada mensalmente para a Receita Federal, e lá também tem essas regras de, olha, você só precisa enviar caso isso aconteça, caso esse valor seja superior a isso, não tenha movimento, você não precisa enviar. Mas, de qualquer forma, nós incluímos todos os dados e transmitimos, porque é mais fácil juntar todos esses controles, né, e transmitir do que ficar se agregando o que está obrigado, o que não está, e correr em risco, incorrer em multa e até penalidades para o próprio contribuinte ou até mesmo para a empresa que está transmitindo aquelas declarações. E sim, eu acredito que esses rastreios, né, que já acontecem, mas que vieram a público aqui, vamos dizer assim, dessa forma, com essa magnitude, né, de, vamos dizer assim, de provocações que está acontecendo nas redes sociais, ela traz um lado bom, penso eu, para as pessoas, e também traz um lado ruim. E o lado ruim é para essas pessoas que, infelizmente, acabam não optando por regularizar suas atividades, né? Então, essas pessoas, e aí eu penso que não adianta elas correrem, vou abrir 10 contas, vou abrir 5 contas, vou segregar em movimentações, porque, no meu entendimento, isso não será, o banco não limitará qual o valor, ou criará algum rastreio para dizer, esse aqui está obrigado a mandar, vou mandar dessa pessoa. Eu acredito que tudo vai ser enviado. Então, na minha concepção, com base na minha experiência, isso não será viável para as pessoas fazerem, né? E muito menos para as empresas. Pessoal, aberto a perguntas. Alguém quer levantar algum ponto? Por favor, Isis. Eu entendo, eu até concordo com a opinião do Bruno. Eu acho que o que está mais... É Bruno, né? Desculpa. Isso. Eu acho que o que está mais pesando para mim, assim, quanto os meus clientes, essa parte está até bem desenhada. Você sabe o que eu estou tendo muito, assim, tipo de questionamento dos meus prestadores de serviço, por exemplo. Um caso que aconteceu. Eu tenho uma prestadora de serviço para mim, que ela tem o salário dela, ela recebe, ela emite nota fiscal, para mim tudo ok. Só que ela falou assim, Isis, eu recebo a pensão da minha filha, às vezes o dinheiro que eu recebo e até a pensão não dá. Então, assim, eu tô sentindo que, assim, a galera que tá pegando mais são essa galera, é a galera que recebe menos, que precisa de um bico para poder conseguir pagar as contas. Então, tipo assim, eu vendo Natura, eu vendo Avon, mas, assim, fora o meu salário, eu acho que isso daí acho que é o que vai mais pegar, assim, infelizmente, são querendo ou não, os mais pobres, eu acho que eles serão os mais afetados e são os mais assustados. Eu estou recebendo bastante questionamento deles. E você tem razão. Você tem ideia, aqui eu tenho vários amigos, assim como também tenho vários clientes, né? E tenho amigos dos clientes. Então, essas pessoas costumam vir até mim através de chat, no Instagram. Às vezes eu abro caixinha de perguntas no Instagram, eles também mandam. E eu observo, sim, que de fato essas pessoas que têm, né, que são menos favorecidas, elas são as que estão mais assustadas com isso, né? E não só, eu acho que não só as pessoas menos favorecidas, né? Mas normalmente as pessoas que trabalham com aquilo que normalmente é informal no Brasil, né? Que é algo muito dinâmico, o cara que vende uma pipoca no sinal, o cara tem uma bodeguinha na esquina ali e tal. Essas pessoas, elas se assustam porque é algo que eles não conseguem controlar, muitas vezes não têm condições de controlar todo aquele fluxo de informação que vem chegando, que vem saindo, né, das suas contas, e particularmente eles também não têm condições de contratar um serviço especializado para isso, né? E é o que pega mais.
apesar dessas pessoas estarem assustadas, né, é algo que eu venho fazendo nas minhas redes sociais, informando para essas pessoas é o seguinte: pessoal, eu não compreendo, não entendo, na verdade, eu não consigo acreditar que a Receita Federal ela vá ter corpo suficiente para atuar tantas pessoas no Brasil, né? Porque pela limitação que existe. Agora, obviamente que isso não vai, eu não estou trazendo segurança para as pessoas continuarem a sonegar impostos, né? Mas eu acho que a principal campanha que a gente, como contador e, no caso, vocês também que atuam como BPO financeiro, o que possam fazer, talvez, é criarmos campanhas para orientar as pessoas sobre que, apesar de que elas atuem como autônomas, que elas tenham movimento de receita, que elas tenham obrigações a cumprir. Infelizmente, o ordenamento tributário do Brasil determina que pessoas que possuem renda, elas são obrigadas a contribuir para o INSS e também para o imposto de renda, se estiver fora daquela faixa de isenção, né? Então, hoje, a minha campanha que eu faço nas redes sociais para as pessoas é explanando mais sobre o Carnê-Leão, certo? Sobre as diferenças tributárias que existem entre você abrir um MEI, abrir um ME, a depender do seu faturamento, obviamente, e a depender da sua atividade para ver o que é mais interessante para elas, porque, infelizmente, a tributação você não tem como fugir, sabe? Então, é isso que eu estou dando ciência para as pessoas, né? Não é porque você baixa a renda, por exemplo, que você está isento de impostos. Então, infelizmente é isso que temos, né, no Brasil, mas parece que através dessas redes sociais, com essa magnitude que aconteceu com essas informações, é que as pessoas estão entendendo agora, tipo assim, poxa, eu tenho que pagar imposto, mesmo ganhando pouco, mas infelizmente isso nunca parou de existir, né? Sempre existiu essa necessidade e a obrigação de pagar, infelizmente. E querendo ou não, o controle ajuda, né? Então, assim, digamos, uma pessoa que vai ter essa movimentação não é uma movimentação tão baixa assim. Uhum, Às vezes eu tenho que ir uma corretora que recebe de uma pessoa de fora do país para poder fazer negócios aqui dentro e circula tudo na conta dela. O dinheiro talvez nem seja dela, uhum, mas ter um controle mínimo que seja já é baita interessante. Se a gente abre uma conta no Asas, que é gratuito, já tem o Base, que é um RP gratuito para utilizar. Se eu não me engano, tem outros RPs que são gratuitos que dá para as pessoas utilizarem para ter um mínimo de controle. É claro que é extremamente chato, né? Imagina, eu sou pessoa física, eu tenho que entrar no computador, ninguém anota caderno, quem dirá planilha, muito menos um RP. Só que as pessoas, por conta desse medo, vão acabar tendo que ter e procurar esse tipo de controle. Mas você levantou a mão, Gustavo. Bora. O que eu queria perguntar só, Bruno, é que você comentou aí da Decred e que o que ampliou com essa resolução aí foi a necessidade de outras instituições também informarem. Então, a primeira pergunta, a Decred acabou, ela não existe mais. Vai ser tudo pelo e-financeiro, é isso? exato. A partir de a Decred foi válida, né, até 31 de dezembro do ano passado. Então, a partir dos fatos geradores de janeiro em diante, as operadoras de cartão de crédito elas deverão comunicar as movimentações via e-financeiro. Ah, tá. E quem informa são as administradoras, ou no caso de bandeira de cartão, adquirente e subadquirente? Você sabe se na resolução tem alguma coisa que fala disso São as aí? operadoras, são as operadoras. São as Então, operadoras. são as Todas operadoras, elas vão ter que informar, independente do faturamento. independente. Aí, lá existe aquele limite de transação, né? Então, se a operação, tipo assim, a pessoa tem 5 cartões, né? E nesses 5 cartões, ela movimentou essa regra lá de cartão de crédito de 5 mil para cima, relativo àquele cartão de crédito, e se aí tem um detalhe, né? Tem operadoras de cartão de crédito que elas administram vários cartões, de várias maneiras diferentes. Então, eu acredito que essa resolução, eu estava até lendo sobre como o sistema vai ser desenvolvido, como foi desenvolvido para entender até que ponto esse 5 mil, né, ele equivale se é por CPF, se é por operadora, que o cartão, que a pessoa física tem de cartões daquela operadora, né? Então, pelo que eu tinha lido lá sobre isso, é que a operadora de cartão de crédito que administra aqueles cartões, que tem vários cartões que elas administram, né? Para cada cartão específico que a pessoa tiver e esse cartão ultrapassa 5 mil reais, essa operadora deverá comunicar esses dados.
para a Receita Federal. Na verdade, eu tenho um problema com o cliente que ele aceita uma maquininha que é uma subadquirente. Segundo o pessoal do subadquirente, eles subadquirentes, por não faturar acima por não passar por não ter um faturamento acima de 500 milhões, por exemplo, o PagSeguro era subadquirente, agora já se tornou adquirente. Então, é um adquirente pequenininho, subadquirente, que até ele chegar nesse volume de 500 milhões, acho que é 500 milhões anos, sei lá, que ele não é obrigado a informar na Decred. Então, se a Decred acabou, aí o que tem que ver é se nessa resolução o subadquirente tem algum benefício, vamos dizer assim, ou se ele informa também. Eu acredito, Gustavo, que hoje, porque assim, é que nem quando tem o Nubank, né? O Nubank, até um tempo desse, se eu não me engano, até hoje, não tenho certeza, ele continua sendo subsidiário do Banco do Bradesco, ou era, né? O Nubank era uma fintech, ele ficava abaixo do Bradesco, né? Então, todos os movimentos que eram realizados pelo Nubank ficavam dentro desse rol do Bradesco. Hoje o Nubank já é um banco, né? E aí o Nubank ele deixa de ser fintech para ser banco digital, assim como é o Banco Inter. Então, mas mesmo na e-financeira, os dados que vinham do Nubank até antes que o Nubank não era banco, era fintech, esses dados pertenciam primariamente ao Bradesco, e esses dados já eram informados. Então, penso eu que no caso da e-financeira, se existia uma regra em relação à de crédito, penso que será quebrado com a e-financeira. Talvez vou buscar informação, possivelmente no próximo encontro, caso a gente tenha, eu posso trazer mais detalhes sobre isso. Tá certo. Obrigado. Maravilha. Mais alguém? Vamos continuar aqui as polêmicas. Bruno, qual que tem sido os questionamentos, as coisas mais assim, desde as mais absurdas, as mais coerentes que o pessoal tem chego para você, até para poder explanar um pouco aqui as ideias? Perfeito. As mais absurdas que eu vi, né, chegando para mim, é a seguinte pergunta. Bruno, se eu gastar mais que R$ 5.000 no cartão de crédito, o valor que excede, eu vou pagar quanto em impostos? É a primeira pergunta, né? Eu disse, não, isso não vai existir. A segunda pergunta era, Bruno, se eu gastar R$ 5.000 no meu cartão de crédito, se eu quiser gastar mais que isso, eu vou ter que pagar um valor ao operador do cartão para poder gastar, que vai cobrir esse custo de imposto? Foram outras perguntas, né? Outras questões era, se chegar em 5.000, vai bloquear meu cartão, não posso gastar mais, né? E a mesma coisa acontecia com o Pix, né? Então, Bruno, se eu mandar mais de 5.000 em Pix, vai ser bloqueada a minha conta, ou vou ter que pagar algum imposto sobre isso, né? E eu tive que desmistificar e tirar essa ideia das pessoas que não vai existir limitação, não vai existir taxação sobre isso, e tentei explicar para elas que... E aí vem as perguntas coerentes, né? E aí o que chega, que eu vejo como coerência e preocupação que vai levar as pessoas a ter esse consentimento financeiro e buscar organização era, Bruno, eu tenho receita, eu declaro imposto, tenho meu salário CLT, mas recebo, por exemplo, uma pensão do meu marido, ou então recebo uma ajuda, tal coisa que eu recebo ali, o que é que eu preciso fazer para ficar longe dessas tributações? E aí essas perguntas eram coerentes, porque eu dizia, ou então dizia assim, Bruno, eu sou uma pessoa que gerencia aqui um crédito amigo, por exemplo, né? Tem muito isso com o Banco do Nordeste. Um grupo de pessoas se formam, né, de microempreendedores, pegam um crédito lá, fica um responsável e esse centraliza a conta, né? Então os valores das parcelas vêm de várias contas para acumular em uma só, né, de uma pessoa, e essa pessoa faz o pagamento, né? Então, entre as perguntas absurdas que existiram, né, também existiram perguntas coerentes, que eram em relação a isso. Eu tenho declarado receita, mas recebo outros valores que não são meu, mas eu transito na minha conta porque eu preciso transferir para outra pessoa e tudo mais. E em todas as vezes, né, que eles me perguntaram sobre isso, sobre essas questões que parecem ter algo, vamos dizer assim, né, sobre essas questões que parecem ser legais, eu disse só assim, olha, é importante que você controle isso aí, através de relatórios, através de conciliação bancária. Isso pode ser feito através de aplicativos, né? Hoje em dia tem uma infinidade de aplicativos aí disponíveis na internet, na Play Store ou na Google Play, que você pode baixar e fazer essa conciliação bancária. Isso talvez vai te levar aí um dia
uma hora do dia ou uma hora do mês para você fazer esse controle, dependendo do movimento que você tem, mas, em possíveis questionamentos, você tem como comprovar que aquelas transações que ocorreram ali, né, elas têm algum cunho específico e que não é receita, por exemplo. Acho que casa um pouco com a pergunta do Hudson aqui no nosso chat. A declaração vai ser sobre a movimentação da conta, no caso de quem recebe adiantamento para compra de material de trabalho, pintores, mecânicos. Como fazer essa declaração? Acho que você comentou aí um pouco dessa junção, mas e nesses casos específicos? Eu transito dinheiro na minha conta e essa é a minha declaração de imposto de renda, porque talvez entre a minha pergunta em cima disso, Bruno. Eu nunca declarei imposto de renda. Agora, com essa pegada do Pix de 5 mil, quando que eu preciso declarar imposto de renda? E nessa declaração do imposto de renda, aquele dinheiro que meus patrões colocam na minha conta para comprar material vai ter que entrar ou não vai ter que entrar? Pronto, aí é o que acontece. A questão da declaração do imposto de renda, né, existe um rol de detalhes lá que determina que as pessoas elas são obrigadas a não declarar. De cabeça aqui, eu vou lembrar algumas situações, que são inúmeras situações, que fala que a pessoa está obrigada no ano seguinte a fazer a sua declaração de imposto de renda. A primeira delas é se você teve uma receita, rendimentos, né, oficiais, salário, prolabore, por exemplo. Você, porventura, é autônomo, mas faz seu carnê-leão, recolhe todo mês aquele valor do imposto de renda lá. Se esse valor ultrapassa, até o ano passado era 29 mil e alguns valores quebrados aí, se esse valor no ano ultrapassar esse valor ultrapassar esse limite, né, você estaria obrigado a declarar imposto de renda. Outro detalhe é, recebi rendimentos isentos. O que seria isso? Ah, Bruno, imaginemos, né, eu tenho uma aplicação financeira que me rende todo mês, sei lá, 4 mil reais, né? Vamos imaginar que o cara seja milionário aí a receber esse valor todo mês, né? Então, se ele tiver rendimentos isentos, né, que seria os dividendos que ele recebe, de aplicações que ele recebe, lucros, essas questões, ultrapassam em 40 mil reais, né, ele estaria obrigado também a declarar imposto de renda. Outra coisa em relação ao patrimônio. Então, até o ano passado era 300 mil reais, hoje é 600 mil. Então, se eu tenho duas, três casas, e a soma das três casas dá 600 mil reais, eu estaria obrigado a declarar imposto de renda. Aí vem a pergunta, Bruno, transitei valores em minha conta do meu patrão, de fulano, de Beltrano, de Cicrano, que não é meu. Tenho que declarar esse imposto de renda? Não obrigatoriamente. Porque lá no imposto de renda, a gente não declara movimentos, certo? A gente não declara despesas lá, exceto as despesas que são dedutíveis, né, da gente. Então, que é, por exemplo, despesa com saúde, despesa com escola. Você tem filhos, por exemplo, você vai destacar lá com seus filhos, que são dependentes seus, os gastos relacionados a seus filhos e seus dependentes no geral. Então, esses gastos você declara, mas é para bater o seu imposto. Mas o movimento que você teve, entrou 10 mil na minha conta para pagar uma despesa da empresa que era 10 mil reais, esse valor, isso não vai ser informado no imposto de renda. Lá a gente não faz essa conciliação bancária lá dentro da declaração, né? Então, as pessoas podem ficar despreocupadas que não vai ter esse tipo de mudança que houve agora no ano passado, isso não vai afetar diretamente a vida de ninguém. Então, tudo que era feito antes, continua sendo feito normalmente hoje. Não vai mudar nada. Agora você pode me perguntar, mas Bruno, eu tenho esse valor muito alto na minha conta durante o ano e eu preciso declarar isso? Aí o que vai acontecendo na minha análise, a depender do movimento que você tiver, certo? Você pode ser, sim, notificado pela Receita em algum momento da sua vida, dizendo, olha, você teve movimentos de X valor na sua conta de entrada que não condizem com suas fontes de renda declaradas. Você vai ter que justificar o que seria isso. Então, nesse momento é que a gente vai pegar esse livro, né, de conciliação bancária e apresentaria para a Receita Federal. Por isso que eu falo sobre esse controle, né, das coisas, porque se porventura acontecer de ser cobrado sobre essas justificativas, você tem. Vou até colocar um adendo aqui. Esse tipo de notificação já acontecem hoje para as empresas de Simples Nacional, exceto o MEI, de Simples Nacional para cima. Então, se você tem uma PJ, né, hoje, uma pessoa jurídica, e você tem uma conta pessoa jurídica, e você, por exemplo, emitiu lá 100 mil reais em nota durante o ano, mas na sua conta bancária entrou 200 mil reais, no ano seguinte, quando você envia a última declaração lá, que é a DEFIS do Simples Nacional, você recebe uma notificação lá no ECAC,
e lá na notificação aparece, olha, houve movimento de entrada e cada mês é apresentado na sua conta bancária e houve isso aqui de faturamento declarado. Justifica essas entradas. E aí, quem tem a contabilidade muito bem organizada, né, que tem um BPO financeiro muito bem preparado, que vai destacar lá dizendo, olha, houve 200 mil, mas foi 10 mil de aporte de um sócio, foi 90 mil do empréstimo que pegamos através do Banco X. Então, tudo isso aí vai ser justificável, né? Então, você poderá apresentar a Receita Federal e ela vai acatar aqueles detalhamentos, e isso eu já vi acontecer na prática, né? Então, isso é muito comum. Aproveitando também, Guto, eu estava falando até demais, mas o que eu acho que é até importante para as pessoas ficarem atentas, e é isso que eu vou enfatizando nos meus vídeos, é o seguinte: é mais importante você estar atento à sua evolução patrimonial do que apenas a sua movimentação financeira. Porque o que chama a atenção do fisco é a sua evolução patrimonial. Um exemplo, supondo que em 10 anos eu tenha recebido todos os anos um salário de 100 mil reais, certo? Passei um ano e recebi 100 mil reais. Durante 10 anos, eu declarei para a Receita Federal que eu tive lá de rendimento 1 milhão de reais. Mas supondo que depois desses 10 anos eu compro uma casa no Alphaville de 3 milhões de reais e compro essa casa à vista. A minha evolução patrimonial de 10 anos me diz que eu tive uma evolução a cada mês, né? A cada ano que se passou, gradativa, né? Eu tive 100 anos, foi 100 anos, foi 100 mil, 100 mil, 100 mil, até chegar a 1 milhão. Supondo que eu não vou ficar com esse 1 milhão na conta, né? Eu vou poder viver, tenho que comprar minhas coisas, despesa e tal e tudo mais. Mas, do nada, eu apareço com um carro de 3 milhões de reais comprado à vista. A minha evolução patrimonial, ela não condiz com minhas fontes de renda. Então, é nesse momento que a Receita Federal, ela vai atuar. Quando você apresentar uma evolução patrimonial não condizente com as suas fontes de renda declaradas. Então, é isso que eu enfatizo para as pessoas. Porque movimento financeiro não quer dizer nada, certo? Esse abocanhamento que a Receita está fazendo sobre esse controle de dados é para evitar as perguntas bestas. Por exemplo, Guto, você recebeu 100 mil na sua conta, mais 50 mil em salário. Só que quando o banco declarar que você pegou um empréstimo de 50 mil, ele já vai saber disso aí. Então, ele não vai perguntar mais você sobre isso. Porque esse dado vai estar lá. Então, a inteligência artificial, que eles estão trabalhando muito isso lá, hoje, vai servir para isso. Para evitar, em vez de atuar 150 milhões de pessoas, ele atua 30 milhões de pessoas. Então, eles conseguem ter essa análise. Então, é assim que eu acredito, porque eu já tive oportunidade, como eu trabalhei com auditoria contábil e financeira, e em algumas oportunidades eu tive o prazer de participar de algumas explicações dentro da Secretaria do Estado de como eles fazem para fazer essa validação de quem está sonegando demais ou quem está sonegando de menos, né? Lá existe um BI enorme de dados na tela, assim, são várias telas, pelo menos na sala que eu fui, né? Várias telas de computador, em cada monitor tem lá um BI, um gráfico específico, então vai ter algum desvio padrão em algum momento. Então, nesse desvio padrão, é equivalente a patrimônio que evoluiu sem ter, a pessoa ter faturamento, mas tem um passivo administrado lá na empresa, né? Tipo, a empresa tem não tem faturamento e o passivo vai aumentando, e como é que você composta essa compra recorrente de mercadoria? Não justifica. Então, tudo isso aí geram índices, e através desses índices é que eles vão atuar em cima. Bacana. Passando um pente fino aqui nas mensagens, Bruno, o Marco André ele colocou o seguinte: no caso do dono de empresa sendo lucro real, tem a opção de usar o cartão PJ, que além de gerar despesas, ainda pode ajudar na movimentação da pessoa física. O no Simples, qual que seria a saída? Eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Você pode repetir, Guto? Ele colocou o seguinte, que no caso do dono da empresa do lucro real, ele pode utilizar o cartão da PJ. Isso vai Da ajudar as empresa. despesas da pessoa física. No caso do Simples, teria alguma saída equivalente ou pode ser aplicada da mesma forma? Primeiramente, eu teria uma observação a ser feita, que é o seguinte, né? O cartão PJ de crédito da pessoa jurídica, né? Ele jamais deveria ser usado para algo físico, né? Da pessoa física, né? Então, tipo, gastos particulares, coisa tudo. Exceto se for relacionado à atividade da empresa, né? Então, por exemplo, o sócio participa de algum evento e tem aqui pela empresa, representa na empresa, então aqueles gastos relativos àquela viagem, eles podem talvez entrar como despesa administrativa e aquela despesa poderá ser abatida do imposto de renda e a contribuição social, que é apurada a cada final de trimestre, né? Já em relação ao Simples Nacional, ele pouco influi, porque no Simples Nacional a aplicação do imposto é sobre o faturamento, né? Então, independe das despesas.
O que talvez seja interessante se manter o controle, e aí evitar também, obviamente, usar o cartão PJ, né, para usar para despesas comuns, né, da pessoa física, é que se porventura em um dia, né, a empresa do Simples Nacional seja passiva de fiscalização, né, que esses valores que sejam pagos via cartão de crédito para os sócios não sejam interpretados como prolabore, certo? Porque uma coisa também, outra coisa a ser observada o cara a pessoa física lá do sócio, o sócio da empresa está usando o cartão de crédito para pagar a despesa particular dele. Isso ele não impede ele fazer, mas aquelas despesas elas não podem ser consideradas despesa dedutível para a empresa. E elas podem ser consideradas pelo fisco como prolabore. E sobre o prolabore, incide imposto de renda, também incide INSS. Então, tem que ter essa observação, essa preocupação, até mesmo também para o pessoal do BPO. E aí uma dica que eu vou dar, bem importante, é que nesses casos em que for observado que os sócios utilizam os valores caso cartão de crédito da empresa, né, para pagarem despesas particulares, por exemplo, que isso seja classificado em rúbrica específica como adiantamento de lucros, né, para não deixar isso como despesa lá na DRE, né, da empresa. Por quê? Porque se porventura vier a ser questionado no futuro sobre se isso deveria ser considerado prolabore ou não, é bem simples, olha, isso foi antecipação de lucros. Então, sobre lucros não existe tributos. Né? Então, é importante a classificação correta desses movimentos para evitar esses problemas, vamos dizer assim, né? Agora, Bruno, existe adiantamento de distribuição de lucro? Assim, de fato não existe, né? Porque o lucro só é apurado quando se encerra seu balanço, né? A gente na contabilidade a gente usa muito essa ideia de adiantamento de lucro, porque ao longo do ano os sócios vão faturando, vão pagando a despesa da empresa, vão fazendo retiradas, certo? Parte dessas retiradas necessariamente não são consideradas prolabores, porque não é para incidir imposto sobre aquilo, né? E na contabilidade, aqui no nosso cliente, por exemplo, a gente classifica esses lançamentos como adiantamentos de terceiros ou tal. Classifica uma rúbrica que não seja como adiantamento do lucro, até porque não existe, né? Esse termo não existe. Mas a gente classifica isso aqui numa conta de ativo do balancete, dizendo que é um adiantamento a sócio, por exemplo, né? Não classificamos como lucro. E aí, quando de fato há a apuração do lucro, é que esse ponto é compensado com a conta de passivo que a gente cria, que seria essa de lucros e dividendos a distribuir, né, da pessoa jurídica, da pessoa física, né? Agora, é bem melhor fazer adiantamento do que prolabore, né? Sim, com certeza, porque o labore tem toda a carga tributária em cima, né? Então, você vai pagar imposto sobre o que você fatura, sobre o lucro que você tem na empresa, e se você tem um prolabore alto, não faz muito sentido vamos dizer assim, né? A sua organização tributária não vai fazer sentido para você, né? Pessoal física, seu objetivo é pagar menos imposto possível. Agora, eu já escutei cada gambiarra brasileira para poder sair disso. Existem até aqueles que criam uma associação, uma empresa do terceiro setor, com a característica de entidade, como é que se chama? Entidades lucrativas. Não, é uma entidade mantenedora. Sim, Uma entendedora. entidade mantenedora. É uma entidade sem fins lucrativos, mas que ela tem a missão de manter a minha casa. Então eu passo para esta entidade e o papel daquela entidade é pagar os custos da minha casa. É uns absurdos assim engraçados, mas se você for parar para olhar, é isso, né? E Olha, aí, Isis, eu vou criar uma igreja aqui do BPO, tá? Quem quiser participar, participe. Eu não vou pagar imposto, vocês pagam para esta igreja. A gente faz a nossa pregação aqui toda quartas-feiras, né? E a igreja vai pagar os custos dela lá e tá tudo bem. e aí entra naquele ponto que eu tinha falado anteriormente, né? Devido à falta de fiscalização, né, do fisco, esse tipo de operação ele existe muito, né? Então tem muita gente burlando de forma errada, né, a legislação tributária, né? E, enfim, enquanto eles não estão sendo fiscalizados, tá show de bola. Vai economizar milhões em impostos aí durante vários tempos, né? Agora, a partir do momento que os dados começam a ser cruzados, começam a ficar mais aprimorados, chegará um momento que isso vai ser um pouco impossível acontecer, sabe? E eu digo isso porque eu já estou no mercado há 13, quase 14 anos na área de contabilidade. Quando eu entrei na área de contabilidade, a gente fazia, pra você entender, a apuração de ICMS era na mão, né? Então a gente escrevia lá no sistema, era digitando tudo, que não tinha nota eletrônica na época. Então hoje em dia, quando a empresa compra algo, já
automaticamente o fisco já sabe que você comprou, né? Você paga um boleto, o boleto está registrado em seu nome, né? Então você consegue rastrear aqueles dados do boleto sobre você. Como o boleto foi pago, inclusive, se foi pago em espécie, se foi pago via transferência, lá também de todos esses detalhes de dados. O Hudson colocou que, resumindo, a Receita quer saber qual Pix que entrou e saiu da minha conta. O que é Receita, né? O Gustavo colocou essa regulamentação para inibir a sonegação. Você deve pagar sobre a renda que possui. De toda sorte, tem que ter uma organização. Já tem o velho ditado que é melhor dever para qualquer pessoa, menos para o governo, né? Assim, é horrível dever para o governo, apesar dele ser um sócio muito malvado, né? A gente acaba. É triste, enfim. Tem que encontrar meios aí mais interessantes. Mas se as pessoas estão movimentando, estão conseguindo dinheiro, o mínimo que a gente espera delas é uma certa organização, né? É uma certa organização. Gustavo, você quer falar? Que... Eu posso falar assim, mas eu não quero sair do assunto, entendeu? Não, pô, fica à vontade, cara. A relação A ideia do bate-papo é essa. que eu acho que é como é que fala? Talvez seja até o questionamento de alguns aí, porque assim, querer pagar o imposto da forma legal e adequada, acho que boa parte das pessoas pensam em fazer isso. O problema é que, às vezes, se eu tenho caso de empresa, por exemplo, que vende na faixa de 180 a 200 mil, que paga 10% de DAS e o sócio não consegue isso de retirada. Então, no meu entendimento, o simples não é justo. E você paga pelo faturamento e não em cima do que você efetivamente ganha. Só que você vai pesquisar aí o lucro real, custa muito mais caro a contabilidade. Então, eu queria ouvir um pouquinho a respeito da sua visão em relação a isso. Olha, de fato, eu também concordo que muitas vezes a tributação mais simples, né, vamos dizer assim, para as pessoas, às vezes não tão adequada à sua realidade, né? Por exemplo, né, eu tenho alguns clientes que eu fiz consultorias lá neles, né, que eles tinham supermercados, mercadinhos pequenos assim, por exemplo, e eles eram do Simples Nacional, só que a margem de lucro do mercado normalmente é muito baixa, e aí acontecia exatamente isso que você está me relatando, né? Acabava que o percentual do lucro que ele tinha sobre o faturamento era ínfimo, se você visse, por exemplo, o quanto ele pagava de Simples Nacional, né? Então, nessa situação, infelizmente, né, ele não tem para onde correr a não ser ir para o lucro real. Ele vai, às vezes, tem um custo maior, mas no fim, ele vai ter um menor gasto tributário. E aí eu falo o seguinte para as pessoas, né, para os empresários que normalmente eu faço consultoria. Existem formas também de você atuar dentro do Simples Nacional pagando menos. E aí eu vou citar um exemplo de que inclusive eu estava numa reunião ontem exatamente participando disso. Eu tenho um dos clientes que ele tem uma empresa de serviço, certo? Ele presta serviço de software, desenvolvimento de software, e também queria atuar com construção de parques solares, né? Construir parque solar e alugar e arrendar aquele parque solar a um supermercado, por exemplo, né? Comprar um terreno, botar uma placa solar e tudo mais. E esse cliente veio para mim esse ano, no final do ano passado, para tomar conta da empresa dele, e ele já estava em processo de adicionar de criar um aditivo para adicionar essa atividade de locação de bens nessa empresa, lá nessa empresa do Simples Nacional. E aí eu falei para ele, não, calma, não vamos fazer isso. A gente vai abrir uma outra empresa, porque aí dessa forma eu segrego parte das receitas e você se mantém na alíquota menor. Então, se você vai ter dois tipos de faturamento, é mais interessante que você tenha dois CNPJs. Porque o Simples Nacional ele não te obriga a você unir os faturamentos, exceto para a questão de exclusão. Então, se você fatura até 4,8 milhões no ano, tendo duas empresas do Simples Nacional, as duas podem correr em paralelo e estar em faixas menores do que somar o faturamento e estar na última faixa do Simples. Então, tudo também vem da questão de analisar caso de caso, né? Mas, infelizmente, o ordenamento tributário do Brasil ele não é justo em nenhuma parte, certo? Ele não é justo em nenhuma parte. Obviamente que ele é mais justo para a empresa de serviço, é a minha análise que eu faço, certo? Por exemplo, as empresas de serviço pagam 6% de imposto. E as empresas de comércio pagam 4%, começa pagando 4% para o Simples Nacional, né? Mas a gente sabe que uma empresa de comércio ela tem um custo absurdo para se manter, né? E sabendo disso, o melhor alinhamento tributário seria, obviamente, lucro real.
Principalmente quando você faz análise prática e diz, meu lucro é 2% ao ano. Então, se o seu lucro é 2% ao ano, faz sentido você estar no simples, né? Então, legalmente falando, para esses empresários, eu vejo que são dores que eles precisam sentir, mas que eles têm que sentir, infelizmente, né? Muitos conversam comigo exatamente sobre essa mesma dor que você está me falando aí, Gustavo. De que ficam tristes porque querem atuar, mas o valor que ganha é muito baixo, não conseguem manter, o lucro real é muito caro e tudo mais. E aí eu falo muito para eles o seguinte: olha, o lucro real ele passa a ser caro para um escritório de contabilidade quando sua empresa é desorganizada. Então, quando sua empresa é desorganizada, quando você não tem um financeiro bem organizado, fica mais difícil para a contabilidade gerenciar seus dados, certo? E promover uma melhor justiça tributária, vamos dizer assim, né? Então, muitos clientes que eu já dei consultoria, que eram do Simples e passaram a ser do lucro real, no longo prazo, eles tiveram economia tributária, sabe? E aí tem alguns, como a Jéssica, que me convidou a participar do café com vocês aqui, né? A Jéssica deve conhecer alguns desses clientes, mas tem muitos dos clientes que a gente está tendo aqui, né? Que através da organização financeira via BPO, né? Eles terceirizaram parte do valor, ao invés de tentar ter que contratar uma pessoa para dentro da sua empresa, eles acabam pagando um valor mais interessante para um BPO e ele consegue organizar melhor essas informações. Então, com isso, no longo prazo, eles acabaram economizando. De imediato, parece ser mais caro, né? Vou pagar mais caro agora. Mas, no longo prazo, você vai ver que os empresários veem, né? Que a economia fiscal que vai ser gerada através disso, ele é infinitamente melhor, né? Para as empresas. Está mutado o seu microfone, Gustavo. Ainda mais se o comércio for do ramo alimentício. Isso. E aí eu tenho um detalhe, né? Tem alguns escritórios também, aí eu não quero também falar do escritório, porque parece que eu estou jogando contra os contadores, né? Mas tem muitos escritórios de contabilidades que possuem empresas no lucro real, por exemplo, né? Principalmente na área do supermercado, desconhecem sobre vários incentivos que existem sobre alguns produtos, sobre redução tributária, sobre produtos que são isentos, produtos que são imunes, produtos que têm redução de alíquota, de ICMS. Então, tem muitos escritórios que desconhecem disso aí. Então, ele fala, não, você é lucro real, porque sua despesa é maior. Só que tudo bem, ele usa a despesa para reduzir o lucro, mas eles continuam pagando PIS e COFINS em valores altos, porque eles reconhecem que certos produtos não têm a incidência de PIS e COFINS, né? Isso é uma das situações. Ou que vários produtos têm redução de ICMS, né? Então, acaba que porque contabilidade é algo muito particular, né? Então, normalmente, quando você chama um contador para ser contador da sua empresa, normalmente é com um amigo indicou, é um cara próximo ali de você, mas nem sempre essas pessoas elas estão preparadas para certos ramos, eles só querem venha mais cliente, venha mais cliente, venha mais cliente. Se você vai... Principalmente os mais baratos, né, Bruno? Principalmente os mais baratos, né? Que até porque para você ter uma equipe preparada para atender um supermercado, por exemplo, né? Analisando produto por produto, indo lá para dentro do supermercado, dizendo assim, olha, vou treinar o seu funcionário que dá entrada nas notas fiscais dos produtos que você compra, para ele entender qual produto tem que ser classificado com um código correto, e isso vai gerar uma tributação diferente, então você vai pagar X imposto, você vai ter economia disso, disso. Então, não é todo escritório que tem essa expertise, não é todo escritório que tem essa capacidade de fazer isso, né? Então, por isso que eu falo, lucro real, apesar de ser um regime que as pessoas entendem, né? Que é para quem fatura muito, para quem é grande. Na verdade, não. Na verdade, é para quem, de fato, entende do negócio, sabe que a sua margem de lucratividade é pequena. E se você já está, tipo assim, no lucro real, no lucro presumido, por exemplo, eles estimam que 8% do faturamento é lucro, né? Que é a presunção de lucro, 8%. Só que a gente sabe que, eu estava vendo esses dias os dados da Raia Drogasil, né? Que é a maior indústria farmacêutica do Brasil, se não me engano, área de farmácia. E eles têm margem de lucro de 4%, 3, alguma coisa. Obviamente que eles movimentam bilhões de reais, né? Então é bilhões de lucro que ele tem, né? Mas é uma margem muito pequena, 3%. Se eles fossem lucro presumido, eles iam perder muita grana, né? Então, isso tudo é muito de você entender onde o ramo que você está e, obviamente, não só optar por baratos contadores, né? É isso aí. Obrigado. Exatamente. Não, mas Bruno, a dinâmica é exatamente essa.
A gente entende que foi um alarde muito grande esse lance do Pix, não existe essa necessidade. Os bancos maiores já faziam isso. Tem muita gente explicando nas redes sociais muitas coisas. Quem está se preocupando mais, ao meu ver, é a galera mais simples, que tem menos recurso, que fica preocupado com uma coisa ou outra porque não gosta de dever. E a gente sabe que a galera que tem muito dinheiro, a inteligência é de saber dever, né? Não se É verdade. preocupa com isso. Falta esse tipo de ensinamento. Mas não tem muito o que se falar. A pessoa tem que se organizar. E aqui o Abnael colocou, né? Tipo, existe alguma obrigação que o BPO tem que fazer, alguma coisa que tem que trabalhar, ou seja, o nosso papel como contador, como BPO, a lei exige que a gente faça algum tipo de declaração? Até então, não, né, Bruno? Não Não tem. tem isso. Mas é aquilo. A organização é interessante, alinhar aquilo ali é legal. A pessoa física ela não vai conseguir pagar um BPO financeiro, não tem problema. Vende para ela uma consultoria uma vez por mês, vende para ela um treinamento de uma planilha, oferece uma planilha simplificada para poder facilitar as coisas, oferece ou então estuda um banco que já tem dentro do próprio banco essa dinâmica de custos, despesas, e você consegue ler de maneira mais simplificada. Eu acredito que nesse meio tem como ter negócio, tem como você oferecer muitas soluções para quem está preocupado, para quem está com medo, né? E oferecer serviço também, ó. Se isso te aflige, se você percebeu, não percebia antes e agora está percebendo que há uma movimentação, entre aspas, considerável, por que não se organizar? Ou então, por que não se formalizar e abrir pacotes, né, Gustavo? Vai lá, vou fazer pacotes do Pix. Esse mês de janeiro, quem fechar comigo, o BPO financeiro, vai ganhar o OmniFit, que é gratuito, vai ganhar uma consultoria mensal até o meio do ano, né? E eu vou poder oferecer o BPO financeiro para sua empresa pequena que está começando o X valor. Então, existem muitas oportunidades que a gente pode ganhar em cima disso, mas não tem muito o que se falar, né? Na verdade, só foi um balbúrdio, um alarde, um barulho que. Mas movimento, é legal a gente estar por dentro. Existe algo que eu tenho que me preocupar prestando serviço para outras pessoas, Bruno, dentro dessas novas dinâmicas? Rapaz, a única coisa que eu vejo como preocupação é que se você está declarando que você está recebendo sobre a prestação de serviço que você faz, né? Então, eu acho que essa é a única preocupação que teria ter, né? E algo que eu falo até para as pessoas que trabalham em conjunto comigo, né? Tem algumas empresas que eu dou consultoria que também já usam BPO, outras têm um financeiro interno, né? Eu sempre falo sobre enriquecimento em detalhes, né? Então, os razões, né? A razão que vai ter lá a entrada e saída das contas, isso tem que estar rico em detalhes, para que fique bem claro, para se porventura em um dia o BPO financeiro ser acionado para provar que aqueles movimentos que estão sendo feitos ali em conta não tem a ver com receita, mas sim com é, trânsito, né, de moedas, por exemplo, unicamente. Então, é essa a única orientação que eu passo e sempre passei para as pessoas, né, porque a contabilidade, ela funciona. O contador nada mais é do que um cara que conta a história, né, da empresa. Então, ele conta o que está entrando, o que está saindo, ele classifica aquelas contas de forma correta, né, e muitos usam a legislação, inclusive, para classificar, para fugir de certas tributações, mas não deixa de estar certo. Então, é isso que é a única orientação que eu passo para todo mundo, sabe? E com esse alarde que houve, né? E isso só comprova que, de fato, é necessário que esses detalhes sejam cada vez mais amplificados e organizados, certo? E é isso, eu acredito. Não, maravilha. Pessoas queridas do meu coração, alguma outra pergunta, alguma outra colocação? Tranquilo? Ó, de toda sorte, Bruno, é sempre bom ter um contador aqui. Eu não sei quem mais é contador aqui na sala, mas digamos que eu queira fazer uma parceria, ou queira te contratar, ou tirar algumas dúvidas, ou simplesmente conhecer mais os seus trabalhos. Como que eu posso chegar até você? Por onde que eu posso ir? O que que posso, como que eu posso estar estreitando aí novas possibilidades de negócio? Hoje a gente está elaborando, na verdade, um site, né, recente aí, o site está em construção, mas logo logo a gente vai divulgar esse site, porque a gente tem a ideia de fazer assim como acontece hoje no Contabilizei, né? Então, a minha ideia é de que existe um onboard totalmente eletrônico para as pessoas fazerem esse processo de contratação de contabilidade.
Mas basicamente hoje eu tenho minha rede social particular, né, que eu uso como o Instagram, por exemplo, para atuar. Eu não tenho uma rede da empresa em si, né, ainda. Até porque eu não acredito muito nas redes sociais para contabilidade, sabe? Eu não acredito muito para tipo dar ênfase à empresa. A não ser que tipo, eu tenho o Instagram da empresa, obviamente, né? Lá tem foto, tal, e tudo mais, mas não é o que eu dou muito ênfase, porque eu acho que o profissional é que tem que ser mostrado, né? Não a empresa assim, em geral. Mas enfim, eu tenho alguns dados que eu posso, como telefone, tenho um e-mail que eu posso compartilhar aqui para vocês. Eu vou até digitar aqui, colocar aqui para caso as pessoas tenham interesse em mandar alguma mensagem para mim. Eu estou aberto também a parcerias, a consultoria, caso precise, de contabilidade, consultoria também de financeiras, caso precise também, né, de custos, também atendemos como, também fazendo consultoria de custos aqui em Natal, e isso também fazendo de forma virtual, porque basta os dados serem transmitidos que a gente consegue fazer as análises, né? E, obviamente, que também temos plano de parcerias, caso alguém tenha interesse, através do meu e-mail, vocês podem solicitar esses detalhes, né? Então, lá, por indicação, né? Você pode também ganhar um percentual sobre isso. Tem alguns clientes que também a gente faz captação e indica alguns BPOs financeiros, né? Para poder fazer essa atuação e nos ajudar, porque alguns clientes que a gente pega, muitas das vezes, eles não possuem financeiro interno, né? Então, a gente acaba incentivando que eles contratem um BPO financeiro, mesmo que o menor pacote, mas que organize qualquer coisa que é possível, né? Então, a gente também faz isso. E aí, no meu e-mail, eu posso compartilhar aí no chat. Caso as pessoas tenham interesse, manda para mim que eu te respondo lá no e-mail, falo como funcionam as parcerias e a gente pode crescer isso depois. Maravilha. E na dúvida, podem me procurar também, que eu indico, encaminho os dados aqui do Bruno sem nenhum problema. As pessoas já têm uma facilidade, se você estiver vendo isso gravado, corre lá no LinkedIn, me manda uma mensagem que eu já vou estar de bate-pronto para entregar, se precisar. Eu acho que é isso. Bruno, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua tarde e pela sua dedicação, ter nos auxiliado hoje, por todos que participaram. Qualquer dúvida, qualquer dinâmica que vocês tiverem, joguem lá no grupo, a gente tenta correr atrás de soluções e sugestões também, caso vocês tenham. Beleza? Perfeito. Então, eu vou encerrar aqui a gravação e deixar para os minutos finais alguns outros detalhes.